E o que eu trouxe aqui para você, que eu vou te falar, que é fundamental, são 7 pontos que estão por trás, que são os panos de fundo de traição. Por que eu quero te ensinar isso? Lembra que eu te falei que um dos maiores segredos aqui, né, da minha conexão com o Juliano é o meu exercício de sempre apresentar para ele quem ele é, de ir mostrando para ele o que ele traz, né, da história dele, do ser humano que ele é. Porque o homem é preguiçoso, não para pensar nisso, mas é gostoso a gente, de repente, ver que alguém olha pra gente, pensa sobre a gente, tá olhando até mais profundo pra gente mesmo do que a gente mesmo e tal, né? Então, o que acontece? Esses 7 pontos que eu tô trazendo aqui pra você hoje, é para que hora que alguém chegar pra você e falar assim, mas traição é falta de caráter, você vai falar assim, você tem 2 minutinhos aí pra mim? Porque sim, pode ser falta de caráter, mas pode ser esses outros 7 pontos. Aí a pessoa tem que te ouvir. Ela não vai querer não, porque a hora que você terminar de falar, ela vai falar, pra mim é falta de caráter. Tá bom, mas agora você já ouviu, não tem como desouvir. Pode ser puramente falta de caráter, mas podem ser esses 7 pontos também. Primeiro deles, lealdade parental. O que significa isso? Um homem que viu o pai traindo uma vida inteira, sim, se ele era um rapazinho ou uma criança, é muito natural que ele tenha entendido que aquilo era ser homem. Por quê? Porque o pai dele era a figura de referência para ele sobre o que é ser homem. Então, se ele viu o pai traindo, lá no inconsciente dele, ele grava essa crença. Homens traem. Homens traem. Tá? Então, o primeiro ponto você tem que saber disso. Ixi, meu sogro traiu. Então, meu marido tem essa crença? Ele tem essa crença. Se ele vai trair ou não, é outra história. É outra história. Mas se ele já te traiu e o pai dele também traiu a mãe, você precisa saber, seu marido precisa saber dessa lealdade parental. Então, lealdade parental. Segundo movimento que está por trás de traição, para vocês entenderem que não é só falta de caráter. É o que a gente chama de movimentos de amor. Os movimentos de amor são 3 e um deles é muito forte, que é: querido papai, eu faço no seu lugar. A criança pequena, ela muitas vezes vendo o sofrimento dos pais, ela toma a responsabilidade nela de resolver aquele problema dos pais. Então é mais ou menos assim, eu vejo que o papai é alcoólatra e que o álcool está trazendo muito problema para ele. Essa criança, ela pode decidir, querido papai, eu viro um alcoólatra em seu lugar. Quando eu for grande, eu serei um alcoólatra para que o senhor não possa ser. Então, existe esse movimento de alma que não dá para aprofundar, tá? Senão a aula fica muito extensa. Mas é suficiente que você saiba que pelo movimento de amor, querido papai, eu sigo você, esse homem pode sim entrar nessa defesa do pai. Ele começa a perceber o tanto que as traições geram sofrimento para a mãe, e aí ele toma a decisão de livrar o pai, porque a criança tem um amor tão grande pelo pai e pela mãe, que elas são capazes, né, de se entregarem como cordeiro imolado para poder livrar a pele do papai ou da mamãe. Tudo isso acontece de forma inconsciente e quando esse rapaz se torna grande, ele vai ser leal àquela decisão que ele tomou quando ele era criança, né? Então ele olha no caderninho da vida e ele vê que ele escreveu que ele seria alcoólatra como o papai, para livrar o papai, que ele iria trair, para que ele seria um homem que trairia, para que o pai não precisasse ser. Marisa, mas que viagem é essa? É uma viagem total, porque a criança, ela faz isso achando que vai ajudar o pai e ela atrapalha a própria vida dela, sendo que ela não vai resolver nada para o pai fazendo isso. Não vai. Por isso que a gente chama isso de pensamento mágico. É um pensamento mágico da criança, porque de concreto e de positivo isso não tem nada. Mas as crianças fantasiam e eu preciso te contar isso. Terceiro ponto que pode explicar. Não tem justificativa para traição, tá? Mas tem explicações. Terceiro ponto, arrumar outro parceiro para se envolver de forma superficial e correr menos riscos. Por quê? É dentro da relação de casal
que a gente é extremamente moldado e chamado à responsabilidade, né? Nós somos chamados à responsabilidade de cuidar do outro, de ajudar o outro a se conhecer, de influenciá-lo a ser uma pessoa melhor, de trabalhar a sua espiritualidade, de desenvolver hábitos saudáveis. E é dentro da relação que nós corremos mais riscos, porque a gente está construindo raízes junto com uma outra pessoa que a qualquer momento pode ir embora, pode morrer, pode ir embora com outra. Quer dizer, relacionamento de casal é coisa perigosa. E aí, quando os homens não estão saudáveis, muitas vezes eles, para fugirem desse lugar onde realmente a conversa é séria, que é o casamento, eles então estabelecem vínculos extremamente superficiais e rasos com pessoas fora do casamento. Para que isso? Para simplesmente ficar realmente fugindo da responsabilidade, tá? Então isso pode ser também um outro pano de fundo da traição. Outro ponto é usar a amante para dar sinal de algo. Quantas vezes, né, que a gente vê aí mulheres que traem, em especial traição provocada por mulher, e ela trai para dar um chacoalha no marido, de tipo assim, olha, eu quero ser cuidada, olha, eu quero ser elogiada, olha, eu caí na tentação de ficar com outro homem porque você não me cuida, você não é romântico, você não olha para mim. E os homens também fazem isso, numa menor proporção do que as mulheres, tá? Na imensa maioria das vezes onde tem a traição da mulher, geralmente o pano de fundo é esse aqui, é usar o amante, é usar a relação extraconjugal para dar um chacoalha no marido. Ou seja, essa mulher tá querendo que o casamento chegue ao fim? Não, muito pelo contrário. Mas vamos combinar que escolheu um caminho péssimo. Sim, muito ruim. Mas vocês precisam entender que a nossa mente humana, ela realmente prega peça na gente. Você fala que você promete para você que você não vai comer doce. Por quê? Porque aquilo tá te fazendo mal, aquilo tá te adoecendo, aquilo tá deixando você infeliz com o seu corpo. Aí o brigadeiro tá lá quietinho, o brigadeiro não pula em você. Não pula, ele não tem perninhas, ele não pula em você. Pois você vai lá e pega um brigadeiro, um trem do nada. Cigarro. Sabe que aquilo mata, sabe que tem não sei quantas substâncias cancerígenas. O cigarro não tem perninha, o cigarro não pula na boca do fumante e o fumante vai lá, mesmo que ele tenha decidido parar de fumar, ele vai lá e faz. Quer dizer, a gente tem as fraquezas, né? E escolher caminhos muito ruins para aliviar, para não sei o quê. Então, sim, existe esse movimento de buscar uma pessoa fora para dar um chacoalha na relação. Ou então para ferir o outro. Tipo assim, já que ele não me cuida, eu vou arrumar outro que me cuida. Mas vai ser só uma noite. Mas numa dessas você coloca o seu casamento em risco. Numa dessa você cria um problema para você de proporções inimagináveis. Mas eu preciso te contar que existe também essa dinâmica. Quinta e antepenúltima dinâmica que pode estar por trás de uma traição. Eu não tenho permissão para ser feliz. Então, o que acontece? Se o homem ele veio de um sistema familiar onde muitas pessoas eram infelizes, foram infelizes, se ele tiver um casamento feliz, sabe o que a mente dele, inconsciente, vai falar? Vai falar assim, o fulano, a vida tá muito boa. A vida tá muito calma, a vida tá muito certa, tá certinha demais. Vamos botar um tempero nisso aí, porque você veio de um sistema familiar onde a coisa pega fogo. Onde está sempre tudo acontecendo vucu-vucu. Aí, inconscientemente, esse homem começa a trazer problema para dentro do casamento, porque é com o que ele está acostumado. Marisa, mas não tem como eu mudar o sistema familiar dele? Como é que eu mudo isso dentro dele? É onde eu tô te explicando, porque ele vai ter que saber. E você também convém saber quais desses pontos aqui que fizeram com que o seu marido fosse procurar uma mulher fora. Por quê? Porque é daí, na hora de se posicionar, você chega e fala pra ele. Inclusive, o que tem por trás dessa traição, eu quero acreditar que não é falta de caráter. Mas eu vou saber se acontecer de novo. Se acontecer de novo, eu vou dizer então que eu posso, né, considerar que eu tô diante de um caso grave. Mas não é, tá? Não é porque traiu 2, 10 vezes que é falta de caráter. Às vezes é porque não curou isso aqui. Aí você perdoou, mas ele não resolveu o pano de fundo, aí acontece de novo. Marisa, mas então eu tenho que saber o que... Óbvio que tem que saber. Se você não sabe o que levou ele a trair, para vocês poderem juntos resolver isso,
Qual a chance de acontecer de novo? Alta, alta, tá bom? Sexta e penúltimo pano de fundo. Esposas que empurram inconscientemente o marido para fora. Esposa que trabalha demais, nunca tem tempo para sair com o marido, nunca tem tempo. Aí começa assim: ai, amor, não, vai você, eu não posso ir pro clube, mas vai você. Oi, vai você. Vai você que vai você, de uma hora vai e não volta. Outro ponto. Deixa eu ver aqui para eu não me perder. A mulher que não pode ser feliz no casamento, então ela percebe que ela está sendo muito bem tratada, ela percebe que o casamento dela não tem briga, aí ela começa a pensar assim, gente, parece que tá muito parado isso aqui. É inconsciente, tá? Mas parece que esse casamento tá muito sonso, parece que tá precisando de um gás. Aí ela começa, assim, de forma inconsciente, a empurrar o marido, como, por exemplo, amor, a minha fulana, a amiga fulana de tal, falou pra você passar lá na casa dela todo dia pra dar carona pra ela. Todo dia dar carona pra uma mulher. Certo. Vai empurrando mesmo seu marido. Vai empurrando. Uma hora ele vai e não volta. Uma hora ele vai e não volta. Outro ponto. Mulher que está, né? Então, dentro aí do esposa que empurra marido para traição de forma inconsciente, tem também a mulher que teve histórico, né? A mãe foi traída, então ela aprendeu que relacionamento de casal é isso, é eu ser traída. Então, sou eu dividir o meu marido com outras mulheres. Então, inconsciente vai empurrando o marido também para fora da relação, para ela acabar tendo um casamento parecido com o da mãe dela. Outro ponto que é onde a mulher empurra o homem para fora. Não quero sexo. Não tenho libido. Tá, não tem libido e não vai fazer nada para resolver. Vai ficar nessa de não tem sexo no seu casamento. Se seu marido quiser, ele é que te aguente sem sexo. Porque você não vai fazer sem querer. E você também não tá indo buscar resolver isso. É sério isso? Pois eu vou te contar. A chance de você estar expulsando seu marido para fora da relação é altíssima. Por quê? Porque ele tem necessidade de sexo. Se você não tem, você corre atrás de ter. Porque se você é nova, se você ainda está na fase sexualmente ativa, e ele também, eu sinto muito. Ou ele vai recorrer à pornografia, mas muito provavelmente da pornografia depois é um passo para ele ir para a relação extraconjugal, que chega um ponto que não sacia mais. E aí a gente fala que a mulher teve participação na traição, as outras mulheres vêm querer tacar pedra na gente. Mas a própria mulher consegue reconhecer que sim, ela contribuiu para que o homem pudesse procurar outra pessoa lá fora. E outro ponto é quando a mulher está exausta da relação, né, ela empurra o homem inconscientemente como se ela dissesse, ele podia tanto arrumar outra, que trabalheira que esse homem tá me dando, eu não quero que ele vá embora, mas se ele arrumasse outra, nossa senhora, para me dar um tempo aqui, é inconsciente, mas é empurrar o marido para fora da relação, tá? Então esse é o sexto ponto. E o sétimo e último ponto, quando a gente gera um desequilíbrio muito grande entre o dar e o tomar, a gente vai colocando, né? Se a gente vai dando muito pro parceiro, a gente vai ficando assim aqui em cima e ele vai acumulando uma dívida com a gente. Aí o que acontece? Ele se sente muito inferior em relação a nós. Como ele tem a necessidade também de dar e receber, e ele está recebendo muito, ele acha ali que ele está pequeno na relação e que nada que te der vai ser suficiente. Afinal de contas, você é perfeita, maravilhosa, faz tudo para ele. Aí ele encontra outra com quem ele possa trocar, com quem aquilo que ele tiver para dar seja suficiente, porque para você não é. Porque tudo que ele te dá parece migalha. E aí então ele vai encontrar outra, e ele vai encontrar uma mulher que não dê nada para ele, muito pouco. Por quê? Porque se ele tá adoecido e tá conseguindo dar pouco, ele vai encontrar outra que consiga dar pouco também. Aí naquela relação fica tudo muito equilibrado. Ele dá pouco, ela dá pouco, ele dá migalha para ela dá migalha para ele, e ali eles constroem uma relação equilibrada. Enquanto que lá no casamento está totalmente desequilibrado. Então, cuidado com o desequilíbrio entre o dar e o receber dentro da relação de casal, tá? E para finalizar, eu quero dizer para vocês, não tratem uma situação como problema e nem um problema como uma situação. Situação, escreve aí, situação, puxa uma setinha. Situação a gente administra.
Então, por exemplo, vocês estão agora com um de vocês está desempregado e aí, né, tem que administrar as finanças. É uma situação, isso vai ser resolvido. Agora, um problema, né? Vocês estão aí com um problema como traição. Traição não é uma situação. Traição é um problema. Aí você escreve aí problema, aí você puxa uma setinha e escreve resolve. Então, situação a gente administra, problema a gente resolve. Fechou? É isso, gente. Eu fico muito feliz de ter encontrado vocês que têm um coração que estava disposto a receber essas sementes. Isso aqui é uma aula que separa meninas de mulheres, tá? Separa meninas de mulheres. Então, se vocês, de alguma forma, sentir uma esperança aí, entender onde que tá errando, né? Entender o que pode restaurar seu casamento apesar de uma traição. E não permita que ninguém fale que seu marido é um mau caráter. Aliás, um dado muito importante. Dos homens que traem e tal, 3% realmente é zero caráter. Eu torço do fundo do meu coração que seu marido não esteja dentro desses 3%. E como é que a gente percebe, né, que é sem caráter? É uma pessoa que não está nem um pouco afim de fazer nada pelo movimento, de te olhar. Ele não fique cobrando arrependimento, sabe? Pare de ficar cobrando do homem aquilo que o homem não é muito de dar. Ai, Marisa, meu marido não pediu desculpa pela traição. Se ele não pediu desculpa, mas ele mostra que de alguma forma ele quer reparar o erro dele, você não precisa ouvir um pedido de desculpa. Tem homem que pede desculpa e não faz nada de mudança. Você precisa que ele mude. E você precisa mudar dentro do seu casamento. Porque também pode ser que você não tenha permissão para ter um casamento saudável e feliz. E por conta disso, você, dentro do seu casamento, faz pequenos movimentos para ter um casamento arruinado. Então, muito cuidado, porque às vezes não é só sobre o homem. Às vezes é sobre nós também. Tá bom?